Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, dia 16 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus 5, 43 ao 48. É a continuação destes textos que nós já acompanhamos há alguns dias, do início do Evangelho de São Mateus, especialmente essa parte da formação do novo povo de Deus, né? Essa formação da continuação do plano da salvação, e especialmente apresentando Jesus Cristo como o grande rabino, apresentando Jesus Cristo como aquele que veio para interpretar a lei totalmente, não é? E trazer esta lei para o seu pleno cumprimento. Então nosso Senhor começa dizendo: vós ouvistes o que foi dito. Onde foi ouvido isso? Levítico 19. Foi dito aos nossos pais: ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande mudança que nosso Senhor vai fazer, e essa é a interpretação que nosso Senhor vai trazer a esse texto. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O próximo, aqui que está o problema. Tem muita interpretação sobre quem é este próximo, quem é a pessoa que eu devo amar. Havia na época a interpretação de que eu devia amar somente o outro judeu, havia a interpretação de que eu devia amar somente aqueles que me amam, havia a interpretação que eu devia me afastar de quem me odeia. Então, essa questão, que é uma questão hermenêutica, de interpretação, ela precisa ser esclarecida, e Jesus vai na ferida. Jesus começa então como um rabino. O rabino sempre citava um pedaço da Torá, depois citava outros textos, não é? Sapiencial, ou um texto de profeta, um texto profético, citava outros rabinos, que seriam seus antecessores, e por fim ele dava a interpretação. Jesus então faz a mesma coisa, a mesma linhagem. Jesus começa dizendo: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Primeira grande mudança: nenhum rabino da época do Senhor podia fazer isso. Nenhum rabino podia dizer: eu estou dizendo. Isso aqui, inclusive, era um atentado contra a autoridade. O que era essa autoridade? Um rabino só podia ser rabino se outros o ordenassem impondo as mãos. Um sacerdote só podia ser sacerdote se outros o ordenassem impondo as mãos. Jesus Cristo recebeu imposição de mãos de 3 testemunhas: João Batista, Deus Pai, por meio do Espírito Santo que desceu sobre ele, e da própria Torá, porque Jesus está debaixo da Torá. E Jesus cumpre toda a Torá. Então Jesus Cristo está no coração da tradição rabínica, porque ele foi ordenado por essas 3 testemunhas que eu citei. Mas nenhum outro rabino ordenou Jesus. Por isso, Jesus quebra o segundo paradigma. Qual é o segundo paradigma? Ele não cita nenhum rabino. Ele não cita nenhum outro rabino antecessor. Por isso, meus irmãos, essa fala de Jesus, do versículo 44, eu, porém, vos digo, era muito escandalosa aos ouvidos daquela época. É como se Jesus dissesse: eu não recorro a essa tradição, eu recorro à autoridade do Pai, eu não recorro a outros rabinos, eu me coloco debaixo do grande rabino que é a Torá. A própria Torá, o próprio Moisés, eles, não é, são as testemunhas. O Espírito Santo é a testemunha. João Batista é a testemunha. Eu aprendi isso como? Quando Jesus Cristo é inquirido mais uma vez, né, nessa discussão, já no Evangelho de São João, se não me engano, perguntam, né? Quem te deu autoridade para você falar assim? E Jesus diz: João Batista veio dos homens ou de Deus? Aí eles não respondem. Por quê? Porque João Batista é a grande testemunha a quem Jesus recorre. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma questão muito técnica.
mas muito profunda. É Jesus dizendo: nós vamos ficar na tradição das pessoas, que pode ser uma tradição falha, porque as pessoas, nós somos falhos, ou vamos para a tradição do Senhor, que é uma tradição segura. E aqui, quando eu coloco a palavra tradição, eu estou me reportando à palavra exousia, a palavra grega autoridade. Debaixo da autoridade de quem nós estamos? Aí o Senhor diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui, meus irmãos, são as duas balanças, né? Os dois lados da balança. Nós temos a autoridade de amar e a autoridade de julgar, de repelir. Então, mão direita aproxima, mão esquerda julga. Mão direita ama, mão esquerda executa a sentença. Nosso Senhor diz: a lei funcionava como uma balança. Lá em Levítico 19, também Deuteronômio fala desse mandamento do amor, né? São os dois. Lá está escrito que é para amar o amigo e repelir o inimigo. Aí Jesus faz, segunda quebra: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aqui, meus irmãos, nós temos uma questão também que é semântica. Qual é a questão? Quando a gente fala de amor, a palavra amor hoje, nós pensamos logo em sentimento. Nós pensamos de um modo romântico. E isso por quê? Porque a nossa linguagem ocidental, ela é muito mais próxima da literatura que da própria etimologia. E essa é uma coisa que eu procuro fazer, né? Não sei se outros estudiosos fazem, mas eu procuro fazer isso. Eu procuro não me aproximar de toda essa camada que é mais psicológica, e eu procuro me aproximar daquilo que é realmente etimológico, porque a etimologia, né? E aprendi isso com Jean Baptiste Vico. Ele fala muito sobre isso, sobre etimologia e filologia. Essas duas ciências, elas nos dão um repertório muito mais exato. Por isso que o Senhor, quando usa a palavra amai os inimigos, eu não posso pensar essa palavra em português. Amar o inimigo. O que é amar o inimigo? É ter sentimentos pelo inimigo? O que é amar o inimigo? É trazer o inimigo para perto? Não. Essas duas citações que eu fiz são as citações do senso comum e do psicologismo. A gente precisa, na verdade, entender como Jesus pensou. O que é o amor na cabeça de um judeu, de um hebreu? O que é o amor na cabeça de Jesus? O amor, ele possui 3 palavras em hebraico: Ahavá, Raamim e Chesed, ou Hesed. O que é o Chesed? É a misericórdia, é a bondade. O que é Raamim? É a presença e a proximidade. E o que é Ahavá? É o comprometimento e a decisão. Quando Jesus Cristo diz, amai os vossos inimigos, ele está dizendo, tenham pelos vossos inimigos bondade, sejam bondosos com ele. Se um inimigo passa pela minha vida, e outra coisa importante, eu não posso escolher, eu não posso eleger inimigos, eu não posso desejar ter inimigos. Na verdade, eu não devo ter inimigo algum, mas, sem querer ter aqui superioridade moral, porque não é essa a intenção do texto, mas alguém pode escolher ser meu inimigo. E eu não tenho poder contra isso, porque até como a gente gosta muito de citar, não é? O Viktor Frankl, ele pegava isso do mundo judaico. No mundo judaico, eu não tenho poder sobre o que vão fazer sobre mim, mas eu tenho poder sobre o que eu faço de volta. E é isso que Jesus está tocando hoje. Ele está dizendo, se alguém escolheu ser seu adversário, ame o seu inimigo. Amar o inimigo é um realismo, meus irmãos, muito profundo, né? E a gente precisa sair desse aspecto do romantismo, que a gente às vezes cai tanto, né? Ah, padre, eu não vou amar inimigo porque eu não gosto. Gosto não é amor. O que é amor? Fazer o bem. Ter pela pessoa presença, tomar decisões onde eu me faça presente, onde eu me doe. E terceiro, ter a aliança, não é? Viver a aliança diante dessa pessoa. Ama os teus inimigos e reza por aqueles que te perseguem. Lembrando que amor é Ahavá, Raamim, Hesed, e rezar é Lehit Palel e Tefilá. Ama os teus inimigos, reza pelos que te perseguem. Agora vem a explicação minha. Por qual razão eu devo fazer isso?
porque dessa maneira eu estou quebrando a espiral da maldade. Tudo aquilo que a gente faz, meus irmãos, multiplica-se. Se eu faço algo ruim, se multiplica sobre a terra. Por isso eu preciso quebrar a espiral da maldade. E de que maneira eu quebro a espiral da maldade? Amando e rezando. E o que é este amor? De um modo bem concreto, ore pelo seu inimigo e assim você está servindo a Deus. Ame o seu adversário, ame o seu perseguidor, ame aquele que se colocou como seu inimigo e você vai ter Deus como seu devedor. Aqui é a explicação que você veio buscar no Minuto do Evangelho. Padre, eu vim aqui porque eu quero uma explicação diferente, né? Até agora o que o senhor disse eu já sabia, pois essa é a explicação que você vai encontrar aqui. Quebrar a espiral da maldade significa, se alguém faz o mal contra mim, eu faço o mal de volta, nós estamos, de certo modo, aumentando o mal e estamos ali empatando. Não tem nenhum devedor, não tem nenhuma dívida. Mas quando a gente perdoa e ama, quando a gente reza e ama, naquela hora o nosso adversário tem uma dívida, porque ele está agindo com maldade, e Deus tem uma dívida comigo. E isso é muito importante, meus irmãos, porque na vida nós somos devedores de Deus. Já imaginaram Deus se tornar meu devedor? Lembrando que Deus sempre paga a mais. Lembrando que Deus sempre dá uma medida maior do que aquela que nós ofertamos, porque Deus é um bom pagador. Por isso, quando é dito aqui, ama o teu inimigo, é como se Jesus dissesse, não é Deus Jesus, como se Jesus dissesse, eu vou ficar devendo a você. Se você faz uma coisa boa para quem te fez o mal, a balança desequilibra. E eu vou ser o peso da balança, eu vou equilibrar, eu vou me tornar teu devedor. Se você reza por quem te persegue, você está quebrando toda a espiral da maldade. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Assim nós nos tornaremos Iaride. O que é um filho, meus irmãos? A gente, quando fala em filho, a gente pensa logo numa questão genética. Mas o filho não é só genético. Por que eu sou chamado de filho de alguém? Porque eu sou obediente, porque eu sou parecido com ele. Então, para ser filho de Deus, tem que ser obediente a Deus, tem que ser parecido com Deus. E aqui nós temos a primeira grande mudança do catolicismo, do cristianismo. Nosso espelho não são os outros. Meu espelho não está no outro. A nossa geração, que é uma geração formada pelo antropocentrismo, que vem do terrível iluminismo, do terrível modernismo, e quando eu falo modernismo, não é a modernidade, é o modernismo. Quando eu falo iluminismo, não é a ciência, é sobre esse pensamento que na verdade é um pensamento luciferiano. Mas isso fica para outro dia. Eu tenho que sair de tudo isso, porque meu parâmetro não é o mundo. Se eu me espelho no mundo, eu estou sempre um passo atrás. Mas se meu parâmetro é Deus, se eu ponho a minha moralidade, se eu ponho a minha ética, se eu ponho minha maneira de ser nos olhos de Deus, se eu quero me tornar filho de Deus, ali eu estou colocando de um modo alto. Ali eu estou olhando sempre um passo à frente. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, obedientes e parecidos com ele. Então eu pergunto a você que me acompanha, você quer ser parecido com Deus ou quer ser parecido com este mundo? Viver de céu, como diz a nossa madrinha Santa Teresinha. Porque Ele, o nosso Pai que está nos céus, nosso Pai que habita nas alturas por quê? Porque o homem tem que subir, não regredir. O nosso Pai que está nos céus, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. O sol, meus irmãos, é a ordem cosmológica das coisas. E tudo que Deus fez na cosmologia deste mundo é bom. Então, porque o meu Pai que está nos céus, nosso Pai que está nos céus, Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ou seja, Deus faz sempre o bem. Você quer ser uma pessoa boa, tem que fazer o bem. Ah, padre, mas é meu inimigo. Faça o bem.
Se você faz um bem para quem te faz o bem, a balança está equilibrada. Se você faz o bem para quem te faz o mal, a balança está desequilibrada, aí Deus vem e coloca a mão na balança e equilibra de novo. É isso. Ele faz cair a chuva, o sol, ordem cosmológica, o sol, a luz, não é? A luz, a oração, a luz da criação, a luz de criar algo novo, e faz cair a chuva. A chuva representa as estações, a chuva representa a lei, não é? Que vem de Deus, a chuva representa a água que cai do céu. Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então Deus derrama a sua palavra sobre pecadores e santos. E Deus faz o sol nascer para os bons e para aqueles que não são bons. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? É a balança que eu falei. Os cobradores de impostos. Os judeus que trabalhavam coletando impostos para os governantes romanos eram as pessoas mais desprezadas da comunidade judaica. Inclusive não tinham acesso, não é? À sinagoga nem ao judaísmo. Não apenas estavam servindo aos romanos, mas consideravam fácil abusar do sistema para encher seus próprios bolsos, explorando seus companheiros, seus irmãos judeus. Porque se fazeis assim, amando só os que vos amam, qual é a recompensa? Qual é a dívida que Deus vai ter com você? Então Jesus me ensinou aqui um caminho. Deus pode se tornar meu devedor e assim eu multiplico minha vida. É um caminho de sabedoria. Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Ou seja, qual o extraordinário? Qual é a diferença entre vocês e o mundo? É Jesus mais uma vez aqui subindo o sarrafo, né? É Jesus mais uma vez elevando o nível para que a gente cresça cada vez mais e sejamos parecidos com Deus. E ele vai concluir dizendo isso. Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Porque os judeus, especialmente os fariseus, eles só tinham contato com pessoas que vivessem a lei. Então o Senhor está nos chamando a viver o extraordinário, a fazer além do que os outros, e o Senhor está nos chamando a espelhar nossa vida com o céu. Os pagãos, não é? Os goim, não fazem a mesma coisa? Se nós somos diluídos como este mundo, não tem nada de extraordinário em nós. E nós precisamos viver todos os dias o extraordinário do céu. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O homem que vive de terra e de céu, ele vai caminhar na direção do céu, uma vez que a terra, ela sempre caminha para o final, para a conclusão dos seus ciclos. Já o céu se renova. Portanto, os pagãos e os cobradores de impostos não fazem nada extraordinário. Nós precisamos ser perfeitos. Que perfeição é essa? Aqui a gente vai terminar com um quiasmo. Esta perfeição, meus irmãos, é a perfeição do amor. Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O que é isso? Ser perfeito no amor. Em Chesed, Ramin e Ahavá. E vou agora terminar com a última informação. Nem sempre é possível amar plenamente alguém. Se for possível amar alguém com sentimentos, com presença, com carinho, aí é maravilhoso. Mas às vezes não é possível amar de comprometimento. Então fica o amor de presença, de ajuda e o amor de bondade. Nem sempre é possível amar com presença, mas fica o amor de bondade. E a bondade, este amor chamado de Chesed, é possível ser vivido com qualquer um, até com os inimigos. E dessa maneira, nós vamos parecer com Deus, que ama até aqueles que o detestam, que abençoa até aqueles que são maus, e que derrama a graça da lei até sobre aqueles que são pecadores. Vivamos esta verdade neste dia. Obrigado pela sua companhia de todos os dias. Curta, comente, compartilhe. Amanhã já estarei em Fortaleza com vocês, celebrando a Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chesed, Ramin, Ahavá. Tchau, até mais.